graças aos avanços da tecnologia, eu posso dizer para vocês boa noite em plena luz do dia. Não é? É uma coisa muito incrível, porque o que estamos vivendo hoje seria impensável realizar algum tempo atrás, onde todos nós estaríamos presentes em torno do nosso salão lá no Jake e conversando vis-à-vis, tete a tete. Mas hoje, diante daquilo que é a nossa realidade, tudo se modificou. E vamos falar de um tema que é fundamental para os momentos que estamos vivendo. Isso já vem sendo amadurecido desde o ano passado, na realidade até mais tempo. Porque a espiritualidade que nos orienta, que trabalha conosco, vem trazendo já há muito tempo que nós viemos aqui para aprendermos a ser mestre de nós mesmos, a aprendermos a automestria, a aprendermos algo que nos falta para que possamos permanecer nessa nova escola. Por quê? Porque é algo muito importante. E por que é importante? Por que é importante compreender o que significa ser mestre de si mesmo? Porque se formos pensar bem, sempre nós estamos na dependência de que alguém nos diga o que fazer. Sempre ficamos esperando que alguém nos fale o que é certo ou o que é errado. Que o caminho é este ou é aquele. Me lembro, já há um bom tempo atrás, quando eu tinha cerca de 30 anos, eu ficava desesperado, eu falava assim, nossa, mas antigamente sempre tinha alguém que tinha um mestre que diria como fazer, era possível ser feito assim, era possível ser feito assim, e agora não tem ninguém, eu não tenho ninguém que me diga necessariamente o que eu devo fazer. Aquilo me angustiava e me lembrava como era bom ter alguém que dissesse o que é certo, o que é errado. Alguém que fizesse o papel de pai a vida inteira. Mas eu fui aprendendo ao longo do tempo que, na realidade, nós viemos para sermos desmamados. Para aprendermos a trabalhar a nossa maturidade. E isso não é muito fácil, porque são milênios e milênios e milênios de uma condição muito focada nisso. Esse tema de hoje vem sendo trabalhado por nós já há muito tempo. Quando fizemos o planejamento das reuniões deste ano, jamais poderíamos imaginar que isso seria gravado e disponibilizado para que assistissem. É muito diferente. Quando estamos com o salão cheio, olhando no olho, permitindo que as perguntas sejam feitas. Então, uma das questões que já se depara logo de cara para ser tratada é como eu vou decidir fazer. Como é que eu vou conduzir isso? Como é que eu vou realizar? Isso já faz parte de uma pequena pincelada dessa questão de como lidar. Mas a grande questão que é trazida pelos nossos orientadores, pelos nossos mentores, é como aprender a evoluir a partir de mim mesmo. E qual é a grande questão que permeia tudo isso? Muitas das vezes nós vamos a um centro espírita na esperança de que alguém nos cure, de que alguém nos diga exatamente o que fazer, de que alguém traga para nós um caminho. E ser mestre de mim mesmo significa aprender a buscar as respostas que farão com que eu me cure. É buscar as explicações do porquê eu não estou bem. É uma outra relação.
É uma relação aonde eu preciso compreender o porquê eu estou adoecido. É preciso compreender o porquê eu passo pelo que eu estou passando. Para que eu possa, então, receber orientações, sim, porque jamais seremos abandonados. Mas as orientações que permitirão eu aprender a me curar. Então, ser mestre de mim mesmo passa, em primeira instância, em primeiro lugar, pela necessidade de eu me conhecer a mim mesmo. Eu preciso, então, começar a me debruçar para compreender o porquê a minha vida é o que é. Aonde se fundamentam os meus sofrimentos. E, neste momento, eu posso dizer que não existe uma receita. A espiritualidade não nos dá uma receita, mas ela nos dá orientações de como devemos proceder para aprendermos a respeito de nós mesmos. Com muita clareza, eles nos recomendam que observemos detalhadamente as nossas dores, de onde elas surgem. Quando eu percebo uma dor, que sentimento que está associado? E, sinceramente, não é um processo simples. Com certeza, se estivéssemos com o grupo, já alguém teria levantado a mão, já teria colocado algumas questões. Algumas pessoas que temos o prazer de compartilhar as palestras, como falo, eu não digo que pastor, sou palestrante, eu sou mais um conversante. E eu sinto muito falta de pessoas que interpelem, que perguntem. Né? Mas alguém poderia estar fazendo, mas como fazer isso? Como é que você está falando isso? Né? Então é assim, eu preciso prestar atenção em mim mesmo. É preciso lembrar que cada um de nós tem uma história multimilenar. Nós somos frutos de inúmeras experiências, de inúmeras vidas, e cada um viveu a sua vida da maneira que melhor lhe foi conveniente. Cada um fez o que queria. E fruto dessas querências todas, dessas decisões que foram tomadas, nós chegamos aonde nós estamos. E muitas vezes nós nos apoiamos em orientações que nos foram dadas, em seitas e religiões que nós decidimos seguir, aonde nós colocamos na mão de outras pessoas o poder de decisão sobre nossas vidas, abrindo mão de dirigirmos o nosso caminho. E, importante, o que é que a espiritualidade nos traz hoje? Ela nos traz assim, uma realidade muito simples. Daqui para frente você vai aprender que você é dono da sua vida. Para estar matriculado na nova terra, o aprendizado é você decidir aprender por si só. Eu me lembro, há muito tempo atrás, que estava estudando um livro chamado Iniciação, Viagem Astral. E lá pelas tantas, quem estava ditando o livro, conversando com seu preposto, fala assim: na nova fase que se aproxima na Terra, mais ou menos assim, mas a ideia é essa. Nessa nova fase que se aproxima na Terra, o ser humano não terá mais a sua grande mestra. E ele precisará aprender a crescer e a evoluir sem ter esta mestra o impulsionando, fazendo com que ele avance. A gente lê isso, né, fica meio sem entender qual é a grande mestra, não é um mestre, é uma mestra. E o texto evolui e ele fala com clareza. Na nova fase que adentraremos, a dor não mais existirá. Então, permanecerão nesta nova fase
aqueles que aprenderem a evoluir sem dor. E aí fica assim. Ah, tá bom, então quer dizer então que não vai mais ter dor e então vai ser uma beleza. Eu falei, não. Ninguém está dizendo que não vai precisar mais evoluir. Vai continuar precisando evoluir. A evolução é algo necessário. A questão é, aqueles que não quiserem encontrar uma maneira de aprender sem precisar sofrer, aprender pela livre e espontânea vontade, se desapegando das coisas que precisam se desapegar, se modificando naquilo que se precisa modificar, ainda precisarão viver em sistemas educacionais, em educandários planetários, onde a dor ainda se faz presente. Entretanto, aqueles que aqui quiserem permanecer, precisarão fazer uma grande reconfiguração, reposicionamento do seu entendimento. É preciso que entendam que é possível evoluir sem sofrer. Sem um sofrimento externo, sem alguma coisa que venha de fora para dentro, para que me impulsione para o crescimento. Entretanto, não está dito que a dor da autorrevelação está eliminada. Isso precisa se fazer muito claro. Eu não precisarei, dentro de algum tempo, de que grandes doenças me acometam, de que grandes dificuldades se abatam sobre mim, para que eu desperte para poder fazer da dificuldade uma vontade de superação, ser transformado numa vontade de superação. Na realidade, o que eu preciso é aprender a identificar em mim o que carece de modificação, que me causa sofrimento, e eu voluntariamente aprenda, eu busque encontrar em mim mesmo o que é causa desse sofrimento e comece a trabalhar para eu me modificar. Isso é fundamental. Eu preciso desenvolver uma forma de pensar aonde a importância de eu me conhecer psiquicamente é a base de tudo. Então não adianta eu ficar na esperança de que alguém vai me dizer o que fazer. Por quê? Porque atrás disso, inclusive, está a autocura. Hoje nós sabemos com clareza, e a psicossomática na medicina nos traz isso com bastante clareza, que tudo aquilo que nós sentimos vai se transformar ou em saúde ou em doença. Se eu sou positivo, otimista, se eu sou uma pessoa que eu olho o lado positivo da vida, eu estou sempre olhando o lado cheio do copo, vendo as dificuldades como oportunidades de crescimento, por mais intensas que sejam, eu aceito essa realidade e já diminuo a angústia, já diminuo dor e sofrimento agora. E simplesmente começo a trabalhar para aprender o que me falta. Nesse momento, apesar de todas as dificuldades, eu já começo o meu processo de cura. Todas as pessoas precisarão compreender a necessidade imperativa de se perdoarem. Porque a culpa faz com que nós soframos muito, porque a gente tem autopunição. Temos aí as doenças autoimunes, que são representativas daquelas pessoas que não se aceitam, que rejeitam-se a si mesmos. Nós vamos encontrar isso em diversas colocações. São pessoas que têm dificuldade de se aceitarem, de aceitarem as coisas que estão acontecendo, que trazem, às vezes, culpas lá de trás, que se manifestam de maneira inconsciente, mas não conseguem se amar. Então passam a cobrar amor das outras pessoas, mas é impossível, porque nenhum amor que vem de alguém consegue suprir
a minha necessidade de amor. Se fosse assim, pela quantidade emanada de amor pelo nosso Mestre Jesus, nós seríamos felizes. E não somos. Por quê? Porque não é o amor dele que me cura. O amor dele sustenta o meu caminho, porque ele compreende que eu sou alguém que precisa crescer. Mas somente eu é que poderei me curar. Tanto é que nos testemunhos evangélicos, nós vamos encontrar mais do que uma vez ele dizendo uma célebre frase: a tua fé te curou, você se curou. Então é isso. O que nós estamos agora aprendendo? Aprendendo que nós somos responsáveis pela nossa própria cura. Nós somos responsáveis pela compreensão das causas do nosso sofrimento. Mas alguém pode dizer, mas eu fiz coisas lá atrás que eu não lembro, eu não sei. E ainda bem que a gente não lembra, ainda bem que a gente não sabe. Nós temos agora, nesse instante. Esse instante eu tenho. Então é assim. Eu preciso aprender a me ver como eu sou. Sem sombra de dúvida. Isso é o ponto principal. E para eu poder sair dessa situação, para eu ser mestre da minha evolução, eu preciso então, como numa lição de casa, começar a notar aquilo que eu sou. Começar a notar as coisas que me fazem sofrer. Não as pessoas que me fazem sofrer. É preciso compreender isso com clareza. Nós somos um grupo de seres humanos ainda vinculados a uma forma de pensar que nós atribuímos às outras pessoas as responsabilidades pelo nosso sofrimento. E não compreendemos que essas pessoas, em realidade, são instrumentos de revelação das nossas próprias fraquezas, das nossas próprias imperfeições. Se eu preciso, no meu aprendizado, no meu desenvolvimento, desenvolver a paciência, o autocontrole, como é que eu vou fazer isso? Eu preciso ter alguém ao meu redor que me estimule o descontrole, que me estimule a raiva e a irritação. Para quê? Para que eu possa, então, desenvolver a capacidade de me autocontrolar, de amar essa pessoa, apesar de todo o descontrole que ela permite que eu desenvolva. Ela é, pelo seu jeito de ser, ainda imatura, alguém que quer as coisas do jeito dela, naquele jeito, daquela forma, julga, critica. E quando eu consigo perceber isso lá, eu preciso compreender que, gente, eu estou me vendo lá. Né? A própria psicanálise hoje já nos mostra que quando criticamos muito o outro, o fazemos em espelho. Eu critico lá aquilo que eu vejo aqui. Então, eu preciso aprender a identificar essas coisas. Eu preciso aprender que lá está a informação que eu preciso a meu respeito. Agradecer a existência dessa pessoa, que me leva a um ponto de desestruturação momentânea. E é momentânea porque eu posso recobrar se eu assim quiser, ou eu posso continuar me desestruturando se eu assim quiser também. Mas se eu sou mestre de mim mesmo, eu preciso aprender a tomar as decisões adequadas e corretas de ir ao meu encontro. Ir ao encontro daquilo que me traz a saúde, que me traz o equilíbrio, que me traz o aperfeiçoamento. A espiritualidade nos diz com clareza que aprenderemos, a breves tempos, a nos curarmos a nós mesmos. Recomenda que conversemos com as nossas próprias células, pois o nosso corpo é formado por bilhões de células
de seres em desenvolvimento embrionário ainda. Quanto mais a gente estuda, mais a gente sabe. E nos livros que foram sintetizados por Allan Kardec, lá nós vamos encontrar que quando o nosso corpo físico, nosso corpo material, morre, entre aspas, deixa de funcionar, e existe um desencarne coletivo. Porque esses seres que estão em desenvolvimento ainda incipiente, que comandam as células, desencarnam juntos. Então, é preciso compreender que, para que eu me cure, eu preciso estabelecer uma forma de conversar com o meu próprio corpo. E alguém me pergunta, mas como fazer isso? Como? Que linguagem é essa? Como? Ora, primeiro, se eu compreender isso e perceber que o meu corpo ele reage em situações em que eu me sinto bem quando eu estou harmonizado, estou alegre e feliz, e me sinto mal quando eu estou triste, enraivecido, aborrecido, temeroso. Essa é a linguagem. Não existe uma linguagem mágica. Eu preciso aprender a emanar sentimentos de amor por mim mesmo. Sentimento de amor pelas minhas células. Sentimentos de amor pelos meus órgãos físicos. Aprendendo a modificar a minha forma de me alimentar, materialmente falando. A alimentação que eu como precisará ir se tornando cada vez mais leve. É fácil fazer isso? Não. É simples, é só ir lá e comprar coisas que são saudáveis. Mas e os hábitos? E essas questões todas que nós trazemos de tantas encarnações e dessas últimas décadas de hábitos que nós estamos arrastando propriamente dito. Então, é muito importante nós pararmos para pensar o que significa ser mestre de mim mesmo. Significa assumir que eu precisarei, gradualmente, de uma maneira até que intensa, deixar de esperar do outro a resposta para aquilo que eu preciso fazer por mim mesmo. A maneira como eu vou fazer depende de uma coisa muito importante, que também a espiritualidade reforça muito. Eu tenho o hoje, o amanhã não existe ainda. O ontem já passou. Eu demorei muito tempo para poder lidar com isso. Eu sempre fui alguém que me considerei ser muito planejador, organizador, estrategista, então eu acabava vivendo o futuro e vivia muito frustrado, porque grande parte do futuro não acontece de acordo com o que eu imaginava ou planejava. E a gente fica encontrando teorias, que tem um percentual que dá certo, um percentual que não dá, mas lidar com a frustração todo dia de que alguma coisa não deu certo, eu tinha que lidar com uma imagem que eu tinha uma precisão, uma perfeição para de planejamento que não se consolidava na prática. E era difícil, eu acabava culpando as pessoas porque as coisas não deram certo. Na realidade, era infantilidade minha. Era simplesmente infantilidade minha. Eu imaginava que alguma coisa precisava ser assim, algumas coisas se aproximavam, outras ficavam distantes. E essa frustração, essa raiva, fazia com que eu adoecesse. Então, recentemente, numa dessas lives, talvez alguns de vocês vejam a Mônica de Medeiros, né? E ela estava trazendo uma comunicação do veludo. Não é? O veludo é um guardião, um Exu. E ele dizia exatamente o seguinte: é preciso que nós façamos aquilo que nós entendemos o que é certo hoje. Hoje, diante da realidade que eu tenho. Hoje, diante das informações que eu possuo. Hoje, diante daquilo que eu estou sentindo, o que é certo fazer. Às vezes, o que é certo fazer hoje pode me levar a me sentir vulnerável amanhã.
Como, por exemplo, se eu for me dispor a ajudar materialmente ou fazer alguma coisa que amanhã eu talvez acredite que precise. Mas o amanhã ainda não aconteceu. E talvez isso que eu vá fazer hoje seja extremamente importante, extremamente relevante para esse alguém que será objeto dessa minha ação. E amanhã a gente não sabe. Da mesma forma como eu estou fazendo para ajudar alguém, eu poderei ser ajudado. Aí eu começo a entender o mecanismo de evolução. Então isso tirou uma grande carga das minhas costas. Agora, eu preciso compreender que, quando eu faço isso, outras pessoas que não estão pensando já da mesma forma não vão compreender com facilidade. Eu serei alvo de críticas, incompreensões, dizer que não deveria fazer, que deveria fazer assim, fazer assado. Bom, aí vem. Se eu sou mestre de mim mesmo, o que eu faço com esse monte de informações, objeções e críticas e tentativas, às vezes até de destruição daquilo que eu estou fazendo? Sou eu que tenho que decidir. Eu vou permitir ser duramente criticado, influenciado e ceder dentro daquilo que eu acho correto? Eu vou voltar a fazer como eu sempre fiz? Fazer aquilo que os outros querem que eu faça? Só para que eu seja aceito pelas pessoas? Ou eu vou finalmente começar a dar passos consistentes em assumir aquilo que eu sou? Um ser em evolução, em busca da automestria. Já faz alguns anos, se vocês são pessoas que buscam o conhecimento e não ficam restritos àquilo que o Espiritismo diz, a mente abre mais, e você vai buscar a consistência, já que a verdade é única, a realidade é única, e isso a espiritualidade já vem nos dizendo há bastante tempo, que as obras kardecianas, ou as obras kardecistas, haverá um momento em que elas serão desdobradas para que integre tudo aquilo que ainda é complemento, porque Allan Kardec não podia, não tinha condições de fazer tudo naquela época. Fazer o que ele fez já gerou uma verdadeira revolução, e ele não tinha como falar tudo. Mas ele deixa aberto da pluralidade dos mundos, de que muitas coisas ainda precisam ser desvendadas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou me permitir ser subjugado, ficar submisso àquilo que os outros acham? Ou eu vou começar a confiar em mim mesmo? Eu vou começar a confiar naquilo que eu percebo, naquilo que eu entendo que é o certo, independente de que aqueles que estão ao meu redor não concordem. E então, sem agressões, mas também sem ceder a muitas posições que são extremamente egoístas, porque algumas pessoas não querem abrir mão de jeito nenhum daquilo que têm, que sabem, que conhecem, pontos de vistas ideológicos, religiosos, segmentários. Eu vou, efetivamente, construir em mim uma forma de levar adiante aquilo que eu percebo que é bom para mim e de uma forma ética, sem que outras pessoas sejam prejudicadas. E veja, as pessoas não precisam concordar comigo, elas têm o direito de pensar do jeito que elas quiserem. Elas não têm a menor necessidade de concordar comigo, elas têm o direito de pensar como elas querem. Tanto é verdade que grande parte de nós que estamos habitando e estamos encarnados e desencarnados, né, aqui no planeta, não estão concordando com isso. Não terão condições de permanecer aqui na Terra. Se tudo correr da melhor maneira, o trabalho está sendo feito, 1/3 da humanidade aqui permanecerá. 2/3 da humanidade serão removidos para outros orbes, aonde ainda se faz necessária a experiência da dor, do sofrimento, para o despertar da consciência.
Nós estamos no limiar de uma nova era, mas uma era aonde o crescimento passa a ser por amor a si mesmo, por amor ao próximo. Mas eu só consigo amar esse próximo se eu amar a mim mesmo. Se eu não me amo, se eu não me respeito, como é que eu vou respeitar o próximo? Não faz sentido eu abrir mão de mim mesmo na falsa ideia, na ilusão de que eu vou ajudar o próximo. Inclusive, uma das coisas muito sérias e muito graves é relativa a nós quando falamos assim, nossa, como eu estou sendo injustiçado, porque eu passei a minha vida ajudando as pessoas, trabalhando, acordando meus fins de semana, fazendo comida, entregando, fazendo palestras, fazendo isso, fazendo aquilo, e aí o mestre fala, bom, tá bom, isso aí você fez pelos outros. E por você fez o quê? O que você hoje é diferente em relação àquilo que você era quando encarnou? O que você evoluiu? Quais são os pontos que você abriu mão de conceitos antigos, trazendo conceitos novos e hoje faz de você uma pessoa melhor? Ou você é exatamente igual, você pensa exatamente da mesma forma? Percebe que se foi assim, a sua encarnação está praticamente perdida, porque você não fez nenhuma das lições que eram pedidas, que eram a automodificação? Quando os outros vieram até você, eles eram instrumentos do seu desenvolvimento para que você se modificasse. Ah, você fez tudo tão bonitinho. E daí? O que é que fez você se modificar? O quanto você pensa diferente hoje daquilo que quando você iniciou o seu trabalho assistencial? Como diria hoje em dia o pessoal que trabalha com isso, foi um Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V. Fiz tudo sempre igual. Síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu vivi assim, vou morrer assim. Ser mestre de mim mesmo significa olhar para trás e falar, caramba, isso precisa ser mudado, eu sofro por causa disso. Ou alguém aqui é totalmente feliz? Nós somos felizes? Ou temos episódios de felicidade? Nesse período que nós estamos vivendo da transição planetária, com o coronavírus e tudo mais, é muito comum nós acordarmos bem, daqui a pouco está mal, depois volta. E onde a gente vai buscar o gás, a energia e a recuperação? Está fora? Não, está aqui dentro. Eu preciso efetivamente aprender a encontrar em mim os motivos da minha modificação. E não tem como fazer isso. Não tem como fazer isso se eu não tiver a coragem de olhar para dentro de mim e identificar o que em mim está me fazendo sofrer. O que em mim não está de acordo com uma visão que me traria paz e serenidade. Mas você pode dizer, mas eu não tenho coragem de mudar, eu não tenho coragem de falar para aquela pessoa o que eu penso. Eu passo exatamente isso hoje. Como falar o que eu penso? Eu fui educado a dizer o que os outros querem ouvir, para não deixar ninguém irritado. Na minha educação como filho, numa família onde a autoridade estava acima de muitas coisas, como já me ouviram a dizer, eu fui educado a falar coisas que queriam ser ouvidas. Porque, como em muitas famílias, havia o risco de apanhar, como criança, de ouvir um monte, de ser recriminado. Então, desde tenra idade, nós somos levados a falar o que os outros querem ouvir. Aí vamos trabalhar e é comum encontrarmos estruturas onde só progride aquele que fala o que o outro quer ouvir, que concorda mesmo discordando, e é criado um resultado de que você tem que ser, sabe, quase que um capacho. E você é feliz? Ah, mas se eu falar o que eu penso, as consequências...
Mas também, quantas vezes eu falei tudo de qualquer jeito, por falta de controle emocional? Hoje eu tenho 64 anos. Aos 30, eu era um mastodonte dando resposta. Eu era um verdadeiro ogro. As consequências eram pesadas. Ah, mas quantas vezes eu não me vi falando exatamente aquilo que eu entendia que era verdade, e que se mostrou como verdade no futuro. Entretanto, as minhas abordagens foram totalmente inadequadas. E passados alguns anos, não adianta falar, eu não falei que era assim, porque eu já havia sofrido ao longo desses anos os ataques por uma abordagem inadequada. Por dizer algo que era verdade da maneira errada. Para alguém, inclusive, que não conseguia compreender aquilo que eu queria dizer. Porque ele também estava defensivo. Porque quando eu ficava agressivo, ele também ficava defensivo. Me agredia também. Nós, como egressos de uma vida animal, nos tornamos agressivos, desculpem. Nos tornamos agressivos quando nos sentimos acuados. A nossa defesa é um ataque. Então, faz parte da minha automestria reconhecer que eu sou assim. E o que fazer? Contar até 10, contar até 20, até 100, até 1000, esperar a raiva passar, reconhecer que eu fico enraivecido, reconhecer que aquela pessoa não consegue me compreender, mas também ela não consegue me compreender porque eu não me expresso bem, ou ela não consegue me compreender porque ela ainda não tem um repertório. Se ela não tem um repertório para que me entenda, talvez não caiba a mim tentar conversar com essa pessoa, ouvir a história dela um pouco, saber por que sabe, olha, fulano, eu estou querendo conversar, mas desculpa, eu não estou conseguindo, sou eu que não consigo. Será que ela está acostumada que alguém chegue lá e fala, puxa, eu não consigo, desculpa por eu ter sido agressivo? Será que a gente tem crescimento para fazer isso? Se não tem, é preciso aprender. É preciso começar a aprender. É preciso começar a permitir que eu me permita me reconhecer como um ser imperfeito, altamente imperfeito. Por quê? Porque se eu me reconheço imperfeito, eu saberei ensinar a mim mesmo o que precisa ser corrigido. Eu saberei ser meu próprio mestre. E não vou ficar, como muitas pessoas fazem, colocando a felicidade fora, buscando aprovação nos outros, o tempo todo. Querendo ser aceito, querendo que alguém diga o quanto que eu sou bom, querendo que alguém diga o quanto que eu valho a pena, querendo reconhecimento e glória. Só quer reconhecimento e glória, me desculpem a sinceridade, aquele que não sabe o seu próprio valor. Guardem bem isso. Aqueles que buscam muito pessoas para dizerem o quanto são bons, não têm noção do próprio valor. Colocam totalmente fora o reconhecimento daquilo que são. Então, como esta pessoa vai ser mestre de si mesma? Ela fica esperando que os outros deem dicas de como ela deve proceder e fazer. E ficam aguardando desesperadamente que alguém diga que está certo, que está errado. Nossa, que maravilhoso que você disse. Nossa, como está perfeito isso que você fez. Lógico, todo mundo gosta de ser aplaudido. Todo mundo gosta de ser reconhecido. É maravilhoso isso. Mas ficar na dependência disso, para que o valor venha daí, é ficar desesperado quando isso não vem. É ficar angustiado quando alguém não fala nada. É ficar deprimido quando você fica contrariado, quando você deu o seu melhor e aquela pessoa não deu a mínima. Entende? Se você é mestre de você mesmo,
você pode compreender o porquê que aquela pessoa reagiu com mutismo, não dizendo nada. Você, compreendendo as suas limitações, compreenderá que essa pessoa também tem as delas. Ela tem o direito de achar o que ela quiser do que você fez. Você pode fazer algo tão bom, tão bom, tão bom, e diante de uma pessoa que está com tanta falta de uma autoestima boa, que você se torna tão ameaçador que ela não diz nada. Ou pior, você pode se tornar tão ameaçador que ela tenta te destruir. Não foi isso que aconteceu com muitos daqueles que vieram à Terra, encaminhados por Jesus e pela alta espiritualidade. E ao falarem as grandes verdades, simplesmente foram dizimados e mortos. Qual é a diferença? Pensem nisso. Pensem, por favor, nisso. Pensem o quanto é necessário nós nos conhecermos profundamente para que sejamos mestres de nós mesmos. Que saibamos escolher o que fazer e estarmos tranquilos e serenos com isso. Isso é fundamental. Isso é maravilhosamente fundamental. Intransferível. Não tem como alguém fazer isso por nós. E permanecermos agora aqui é uma questão de escolha. Que Deus nos abençoe, que assim seja. Graças a Deus.